Olá pessoal, hoje eu vou ensinar o olho de sogra caramelado, mas você pode usar esse caramelado para fazer qualquer outro docinho que seja vidrado ou caramelado também. Você pode ir direto para a receita ou você pode esperar um pouquinho eu falar algumas coisas antes. Bom, eu vou dar algumas dicas. A primeira dica é: quando você vai fazer docinho caramelado, que você vai ter que colocar aquela calda de açúcar, né, por cima e deixar secar para ele ficar com aquele quebradinho quando você morde. Para fazer aquilo, você tem que fazer o seu docinho, a base do seu docinho, um dia antes, porque aí ela resseca um pouquinho, você vai deixando ela secar fora da geladeira, tá? Não pode ser na geladeira de jeito nenhum, porque a geladeira vai trazer umidade para o seu docinho e aí não vai ficar bom. Quando você for colocar o caramelado, ele vai soltar água. E caramelo com açúcar, caramelo com água não combina. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o docinho um dia antes, enrolar, deixar secando num lugar limpinho, mas tem que ser aberto, tem que deixar secando, né, para ele ficar em contato com o ambiente e formar uma película por cima, cristalizar. E aí no outro dia você vai caramelar o seu docinho com a calda de açúcar. Outra coisa, aqui eu usei o doçúcar, tá? Que é um grão um pouco maior do que o açúcar cristal, mas você pode usar o açúcar cristal ou o açúcar refinado. A temperatura ideal para essa calda é entre 146 até 154, 155 graus. Então por isso que é bom ter um termômetro, tá? É bom ter um termômetro, eu tenho um termômetro aqui. Eu tenho esse termômetrozinho aqui. Se você faz doce, se você vai fazer doces ou vai mexer com confeitaria, é importante você ter um termômetro. Claro que se você não tiver um termômetro, você pode estar sempre olhando a cor do caramelo, mas não é recomendado, tá? Pode ultrapassar e ficar muito amargo, ficar duro, ficar esquisito. É bom ter um termômetrozinho, tá? Quando a gente vai colocar a ameixa, nesse caso aqui no olho de sogra, se for outro docinho vai ser diferente, mas o olho de sogra, se você for fazer para vender, quando você vai colocar a ameixa, você vai pegar uma ameixa, sem caroço, claro, abrir ela, mas vai abrir a ameixa só, igual quando você abre pão para cachorro quente, você não abre todo o pão, porque senão o molho vai escorrer. O que você vai fazer? Abrir só até metade, óbvio. Abrir assim, deixar ela aberta, tipo um peito de frango que você abre pela metade. Vai enrolar seu docinho, colocar lá dentro, dar uma apertadinha assim e fazer um tubinho, né? Bom, outra dica que eu vou dar é pra você não fazer o seu docinho muito gigante, nem muito pequeno. E quando você for mergulhar no caramelo, você não vai... Aqui eu fiz meio que o docinho inteiro, vocês vão ver no vídeo. Mas geralmente se eu vou fazer pra vender, eu vou colocar vou só passar o docinho rapidamente, eu não vou colocar ele todo no caramelo. Porque se você embrulhar ele todo no caramelo, eu acho que é mais difícil pra pessoa comer, eu não gosto. Eu prefiro que só por cima. Aqui tá o meu olho de sogra, o caramelo vai ficar só por cima aqui, ele não vai pegar nem dos lados nem embaixo. Então eu vou só dar uma olhadinha e tirar. Aqui no vídeo eu fiz quase todo, mas não façam assim se você for fazer pra vender. Eu pelo menos não gosto. Eu acho difícil de comer, eu acho que às vezes até machuca, dependendo de como você come, porque ele fica durinho, cristal, né? Ele vira um caramelo, é um docinho vidrado, um docinho caramelado. Então eu não gosto, mas aí vai da sua preferência, tá bom? Gente, outra coisa que eu quero falar aqui é pra vocês não venderem esses docinhos muito barato. Por quê? Quando você tem todo o trabalho de fazer um docinho, né? Fazer docinho é trabalhoso. E você vende ele muito barato, você está prejudicando as pessoas que fazem docinhos também, né? Às vezes você não ganha dinheiro com isso, faz para passar o seu tempo, sei lá. E não faz a conta certinho de quanto você tá ganhando, né? Às vezes você está fazendo pelo mesmo preço que você comprou, então você não tá nem colocando mão de obra, você só tá vendendo um docinho porque você não trabalha com isso, ou trabalha com outra coisa, ou é sustentada pelo seu marido, pelo seu pai. Tudo bem, o problema é que se você faz e vende muito barato, na verdade você não tá vendendo, você tá doando o docinho.
E quando você faz isso, você atrapalha as pessoas que trabalham realmente com isso. Então, não vendam um cento de docinho, um cento de docinho tradicional, de docinho fino por 30, 35 reais. É muito barato. Vendam mais caro. Você tem que colocar sua mão de obra, você tem que colocar o material que você gastou, você tem que colocar luz, água que você usa para lavar as coisas, tudo. Tudo isso vai. O mínimo para se vender um cento e que é adequado, né, que é um preço justo, é 60 reais. É o mínimo. Não faça mais barato que isso, tá bom? Dê valor ao seu trabalho. Na panela de fundo mais grosso, eu vou colocar o meu leite condensado, uma colher de sopa de margarina e mais ou menos 60 gramas de coco ralado. O coco não pode ser adoçado, porque senão fica muito doce tudo. E aí eu vou mexer até ele desgrudar da panela, bem simples. I know we're going somewhere, into the danger zone. It all points right to that. Quando ele desgrudar da panela, eu vou transferir o meu docinho para um recipiente, para um prato, deixar ele esfriando fora da geladeira. Depois que ele estiver frio, eu vou partir as minhas ameixas até a metade, como eu ensinei, deixar todas elas bem abertinhas assim, e eu vou enrolar o meu docinho com a ajuda da manteiga, como a gente faz com o brigadeiro, e colocar o docinho dentro da ameixa, dar uma apertadinha e fazer ele um pouco mais compridinho. Em vez de ser uma bolinha, a gente vai só encompridar o docinho um pouco. Depois que você tiver feito isso com todos os docinhos, a gente vai dispor todos eles assim, bem separadinhos um do outro e deixar eles secando de um dia para o outro, ou pelo menos 12 horas. Bom, e aí para a calda eu vou colocar 2 xícaras de chá de açúcar e 1 xícara de chá de água e 1 colherzinha de chá de cremor de tártaro. Eu vou mexer bem antes de ligar o fogo. Depois que eu ligar o fogo, eu não posso mais mexer. E agora eu vou ligar o fogo e deixar fervendo até virar minha calda. Mas eu tenho que ir checando a temperatura. Quando chegar mais ou menos aos 125 graus, que vai estar com as bolhas bem grandonas, a gente vai colocar o vinagre. Assim que colocar o vinagre, não mexe, deixa o vinagre lá. E aí, quando chegar aos 154 ou 155 graus, a gente vai ter que desligar e já tirar do fogo. E agora, enquanto ela tá quente, a gente vai pegar os nossos docinhos e colocar num palito de churrasco e passando na calda. Passa na calda e coloca eles num lugar para a calda não grudar. Pode ser no seu mármore ou em alguma mesa. Depois é só você deixar secando mais ou menos 1 horinha, meia horinha, tirar e colocar nas suas forminhas de doce. Se você gostou dessa receita, inscreva-se aqui no meu canal. Um beijo!